De criança no colégio foi essa música, então a primeira vista me marca. Há poucos dias, a loira usou suas redes sociais para protestar contra uma sentença judicial que autoriza o atendimento psicológico a quem voluntariamente buscar orientação acerca de sua sexualidade, desde que seguindo alguns critérios. Aquela questão da cura gay, suposta cura gay, eu vi que você se manifestou nas redes sociais, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente da tua impressão sobre essa história. Eu fiquei muito com uma mensagem positiva, assim, acho que de um regresso a gente teve um grande progresso, né? Por causa da mobilização que teve nacional em relação ao assunto, muita gente se colocou a favor da paz mundial, né? Eu acho que isso é a maior mensagem que a gente pode ter, então eu fiquei com uma imagem muito positiva de tudo isso. Ok. Anitta, esnobada pelo Rock in Rio. Ela vai fazer um festival para chamar dela, né? É dela, o Festival Anitta no ano que vem. E a Ludmilla, o que ela acha disso? Ela aceitaria participar de um festival criado pela Anitta? A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, Canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal, Canal 22. Estamos começando o programa Opinião e eu vou começar o programa Opinião com alguns assuntos que eu considero relevantes. O primeiro assunto é este aqui. Tenho depressão e agora. Este livro é do Alain Marcel de Barros. O Alain é um jovem de 35 anos de idade. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele hoje na Rádio Capital FM. Essa entrevista será parte dela reproduzida no Jornal da Capital, segunda edição, que vai ao ar às 17 horas, na 101.9. E foi uma entrevista assim, todos os que estavam no estúdio foram às lágrimas. É um depoimento muito bonito de um jovem de 35 anos que teve depressão. Ele acredita que a cura da depressão é continuada, que ele tem que procurar buscando apoio técnico, psicológico, de psiquiatra, e ele dá depoimentos importantíssimos aqui nesse livro. Nesse livro ele tem aqui, inclusive, os 11 caminhos, os 11 passos mais importantes para as 11 atitudes que o cidadão deve tomar para se ver livre da questão da depressão. Ele é um voluntário hoje do CVV. Ele está estudando, inclusive, para ser um voluntário definitivo da CVV, porque as pessoas precisam estudar para poder conversar. Tem dado palestras para muitos jovens. E esse livro, na minha opinião, é obrigatório para pais e mães. Até porque ele narra aqui o seguinte: ele teve 25 anos de depressão e os seus pais souberam só o ano passado. Quer dizer, é uma situação que às vezes nós, pais e avós, não pensamos e não meditamos exatamente sobre esse assunto. O Alain é um garoto de 35 anos, vou até mostrar a imagem dele aqui, ver se dá para pegar a imagem dele aqui. É esse garoto aqui, é um garoto de 35 anos, Alain Marcel de Barros. Ele é formado em marketing e é bacharel em administração. E o livro é espetacular. E pelo endereço eletrônico
tenho depressão e agora.com.br, você fica sabendo como entra em contato com a Alain e como é que compra o livro. É muito importante isso para as famílias. Quero também dar um recado aqui do pastor Gilson Alves, que no dia 5 de outubro, a primeira Igreja Batista de Cuiabá vai estar realizando uma palestra com uma das maiores especialistas em pneumologia, que é, assim, a luta contra o tabagismo. O que fazer, como se preparar, como buscar auxílio contra o tabagismo. Com esses assuntos nós estamos abrindo o programa, mas eu queria focar aqui 2 assuntos. Primeiro, que pelo noticiário dos sites, o promotor Clóvis de Almeida Júnior, que atua no Núcleo de Ações de Competência Originária Civil NACO, através da portaria 650/2017, assinada no último dia 22, hoje é dia 26, né? Assinada no último dia 22, ele dá início a uma investigação que irá apurar se a suplementação orçamentária no valor de 6,7 milhões para a Câmara de Vereadores de Cuiabá estaria relacionada à não abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Se isso aí estiver relacionado, pode causar improbidade administrativa para o prefeito Emanuel Pinheiro e também para outros entes públicos, né? Outras autoridades públicas que é de vereadores. Embora a notícia esteja falando que eles vão investigar trechos da delação do Silval, eu creio que por essa portaria ele está cingindo a investigação ao decreto de suplementação orçamentária. E o Ministério Público continua, e aí eu temo pela instituição Ministério Público. O Ministério Público continua entendendo que só pode investigar depois que for fatiado, depois que for desmembrado. E como isso não foi fatiado nem desmembrado, os grampos continuam aí e o Ministério Público sequer investiga os crimes de improbidade. Eu tenho defendido a tese de que o Ministério Público podia sim investigar os deputados e podia sim investigar os prefeitos citados na delação de Silval Barbosa por improbidade. Que na investigação por improbidade não depende de fatiamento. Por que que não depende de fatiamento? Porque não há foro por prerrogativa de função lá. Eles só estão lá atraídos pela menção ao Brairo Maggi, ao Ezequiel, ao Carlos Bezerra, a outras autoridades federais. Mas para foro, para crimes de improbidade, não há foro por prerrogativa de função. E o Ministério Público daqui insiste na tese de que não vai fazer absolutamente nada. Mas eu quero colocar para debate aqui a opinião do professor Haroldo e do professor Lorenberg. Nós estamos vivendo aí os últimos dias de Pompeia. E agora a Câmara dos Deputados, né, hoje é o dia 26 de setembro, é isso? É, 26. 26 de setembro, o último prazo para a reforma política, ou o remendo político, é o dia 7 de outubro, e eles estão querendo promover alguns casuísmos. Casuísmo 1, porque hoje você pode se filiar até 6 meses antes da eleição. Eles querem aprovar rapidamente uma lei, é uma proposta do Vicente Cândido, do PT, para que esse prazo se estenda por 1 ano. Sabe por quê? Porque estendendo por 1 ano, eles querem eliminar a candidatura de Joaquim Barbosa. Pelo menos aí não dá tempo de Joaquim Barbosa ser candidato. Pela atual lei eleitoral, está estabelecido que cada cidadão pode financiar do seu próprio bolso a sua candidatura. E aí eu até sou meio a favor disso. Eles estão dizendo que pode financiar do seu próprio bolso até 10%. Eu sou razoavelmente a favor porque diminui o impacto financeiro na eleição. Mas que essa emenda também está sendo vista como a emenda João Dória. Porque o João Dória é um homem rico e tem condições de financiar a sua própria candidatura. E tem outras coisas que eles estão tentando colocar de última hora. Por exemplo, prestação de contas. Como que é hoje? A desaprovação das contas do partido implica devolução aos cofres públicos. Da importância apontada como irregular
acrescida da multa de até 20%. Como é que eles querem que fique? Se a desaprovação atingir órgão partidário estadual ou municipal, os valores serão transferidos para a conta do próprio partido, para o órgão imediatamente superior. O projeto estabelece ainda que os partidos não poderão sofrer qualquer outra sanção de devolução de valores ao erário. Novo fundo eleitoral, como é hoje, não existe. Como ficaria? Eles querem criar mais um fundo para financiar as campanhas. O valor pode superar 3 bilhões de reais. Doação de pessoas físicas e candidatos, como é hoje, não pode ultrapassar 10% da renda do ano anterior. Como ficaria? Pessoas físicas poderão doar para cada cargo em disputa, para cada cargo até 10%. Não é 10% da sua renda, é 10% para cada cargo da sua renda no ano anterior, limitada a 10 salários mínimos. Ou seja, em 2018, uma pessoa poderá, se tiver renda compatível a isso, doar até 50 salários mínimos. Já que haverá 5 cargos em disputa. Na verdade, são 60, né? Salários mínimos. Porque assim, governador é um cargo, 2 senadores são 2 cargos. São 2 senador cargos. A e senador B. Deputado federal, deputado estadual. Não são 5, tá certo. São 5 cargos. Então poderá doar até 50%. Teto de gastos. Em 2014, as campanhas definiram seus tetos de gastos. A Dilma Rousseff declarou gasto de 384 milhões. Como ficaria? Teto de 95 milhões para candidato a presidente, governadores até 21 milhões, a depender do tamanho do Estado. Pesquisas eleitorais, como é hoje, podem ser divulgadas até o dia da eleição. Institutos devem fornecer uma série de informações. Como ficaria? É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais a partir do domingo anterior à data da eleição. Debates eleitorais, como é hoje, emissoras são obrigadas a convidar candidatos de partidos com mais de 9 deputados. Como ficaria? Emissoras são obrigadas a convidar candidatos de partido com mais de 5 deputados. Filiação partidária, como é hoje, é preciso 6 meses. Como fica a filiação mínima de 1 ano? E aí, professor Lorenberg e depois o professor Haroldo, sobre esses arranjos aí de última hora do glorioso Congresso Nacional. É tudo pela não renovação, né? Pela não renovação. Olá, senador Antero, professor Haroldo. Senador Antero. Senador Antero. Um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores. E eu vou mandar um abraço muito especial hoje para a nossa telespectadora Regina, lá do Paiaguás, que inclusive já participou do nosso programa. Um grande abraço mesmo. Vamos começar lá do começo, do Alain, que eu achei muito interessante o livro, até porque serve de experiência e serve também de reflexão às famílias e às próprias pessoas que estão envolvidas, entre aspas, com a questão da depressão, que parece-me que é a doença do século, né? E no livro ele fala da questão de 11 atitudes. Ele deu um dado na entrevista que a depressão matou mais que a AIDS e o câncer. É muito triste. O que é um dado gravíssimo no mundo inteiro. Se você levar e que o número de suicídios... 12% a mais. É muito maior, né? É muito crescente. Então, um livro desse tem que ser lido. A família brasileira tem que ler esse livro. Exatamente, para discutir, para refletir. Aliás, ele ficou 25 anos de depressão e só no ano passado que os pais souberam que ele estava com depressão. Isso significa dizer que passou batido pelos pais dele e muitos outros pais também passam pela mesma situação. E o outro tema muito interessante, aliás, é muito interessante mesmo, a questão do tabagismo. É preciso uma reflexão maior e aí entra todos os segmentos da sociedade brasileira e não apenas religiosa, mas inclusive segmentos sociais, principalmente. Quem vai dar palestra é uma médica pneumologista. Que é muito... que não tem nada a ver com religião. Exatamente. Mas é uma promoção importante da Igreja Batista através do pastor Gilson. Exatamente. Então fica muito interessante tudo isso. Mas voltando para a questão, quanto mais dias passam, mais complicado fica a situação do prefeito Emanuel Pinheiro.
pensar e colocar na questão do Ministério Público para estar investigando o próprio Emanuel Pinheiro. A situação dele na Câmara Municipal não é também confortável, e não é confortável principalmente porque grande parte da sociedade cuiabana já o rechaça, já tem uma certa oposição à continuação sua, e não sou eu que estou dizendo, é o conjunto da sociedade, parte da sociedade não considera mais legal a continuidade dele como gestor número 1 da capital. Agora, a questão do que vai no Congresso Nacional, olha, é curioso para não falar outra coisa, tragicômico, para ser bem light, viu, Haroldo? Você tem na Câmara Federal 2 ou 3 comissões para discutir um único problema. Quer um exemplo só para que o nosso telespectador possa entender? Tinha uma comissão para discutir, para aprovar ou não o chamado distritão e o voto distrital misto. Uma comissão. E uma outra comissão para discutir a questão do fim das coligações. Ora, se aprova o distritão, eliminou a coligação. E tem um outro detalhe. No Senado, se não me falha a memória, já foi aprovado no Senado o fim das coligações. Ora, para que discutir algo que já se tem aprovado? Por que não pegou o projeto aprovado no Senado e trouxe para discussão, para a aprovação ou não na Câmara? Facilita, gasta-se menos tempo e dinheiro. Mas esse é um assunto decidido. O fim das coligações chegou para 2020. Isso já foi votado. Quer dizer, já empurrou para... Não. Os atuais vão poder concorrer com a regra atual. Com a regra atual. E um outro detalhe interessantíssimo é a questão desse chamado fundo. O fundo, existem várias sugestões do fundo. Tem uma sugestão do Romero, tem uma sugestão do Caiado, que é um pouco diferente da sugestão do Romero, né? E uma série de outras sugestões que aparecem tanto na Câmara quanto no Senado e não traz algo muito claro para a sociedade entender melhor, até para poder aprovar ou apoiar determinadas sugestões que aparecem no Congresso Nacional. E depois eles não sabem o porquê e não tem como se defender quando a acusação por parte do conjunto da sociedade é de que eles estão advogando em causa própria. E de fato estão mesmo, advogando em causa própria. E as duas propostas estão advogando em causa própria. Exatamente. O Roberto Jucá quer que dê 50% do recurso da educação e da saúde para o fundo, que daria 3 bilhões e 600 milhões, tirar 3 bilhões e 600 milhões da saúde para dar para os políticos fazerem campanha. E o Ronaldo Caiado, a proposta dele, que parece ser mais simples, melhor, não é melhor coisa nenhuma, é contra a renovação também. Exatamente. Que ele quer acabar com o horário de rádio e televisão. Se acabar com o horário de televisão, como é que vai ter a renovação? Vai votar em quem? Como que vai fazer? Votar em quem não conhece? Como é que o novo vai se mostrar sem horário de rádio e televisão? De se mostrar. Quer dizer, o único instrumentozinho que tem à disposição do eleitor, o Ronaldo Caiado quer acabar. E favorece, sem dúvida nenhuma, que já está na vitrine, né? Quem já é candidato, quem já está lá. Já está lá. Já está na vitrine a todo tempo e a toda hora. Quer dizer, são situações que se colocam em xeque os próprios projetos que se tem, que na verdade são contra, os projetos todos são contra o bem-estar da legislação eleitoral e mais ainda que haja, de certa forma, um apoio por parte da sociedade. Dentro desses projetos todos, a sociedade jamais vai apoiar. Professor Haroldo. Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, telespectador. O homem que fala certo, olhar, Antero. Olá, Antero, né? Só explicando aqui para o telespectador, como que é o nome da nossa telespectadora? Regina do Paiaguás. A Regina ligou aqui e falou, olha, fala para esse Lorenberg não chamar Antero de senador, coisa nenhuma, ele foi senador. Parabéns, Regina, é verdade. Fala para me chamar de Antero, que eu sou colega dele aqui na bancada. Isso, né? Então, olá, professor Haroldo. Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, telespectador. Primeiro, com relação a esse assunto, que é um assunto importantíssimo, com relação à depressão.
qualquer tipo de publicação que trate do assunto, né, que demonstre, que possa dar possibilidade de compartilhamento de experiência, como é o caso do livro, é importantíssimo para os jovens, principalmente, que muitas vezes não reconhecem um problema particular. Existe uma mistura muito grande entre angústia e tristeza quando se é jovem. Ele não tem o significado, não tem o conceito exato da angústia, que é necessariamente a raiz de toda depressão. A depressão tem duas vertentes. A primeira vertente é uma vertente biológica, ela é genética, né? E a outra vertente é uma vertente, sobretudo, psicológica. E nessa vertente psicológica, onde se entra os conceitos filosóficos, lá em Kierkegaard, lá nos existencialistas, em Heidegger principalmente, é lá que justamente a filosofia vai tratar desse problema da depressão, que deve ser compartilhado, deve ser debatido entre as pessoas. Não se pode ter o isolamento de pessoas que têm depressão. Quem tem mais isolamento está sujeito a cometer o suicídio. Os índices de suicídio têm aumentado muito nessa nova geração, justamente por falta de compartilhamento. As crianças, os jovens têm dificuldade de compartilhar com os pais determinado problema e vão perguntar para o Google. E o Google dá determinada resposta para ele e muitas vezes não é satisfatória. Enfim, a chave dessa doença, que é uma doença como pressão alta, como diabetes, seja o que for, a chave, quem tem a chave é só quem tem a doença. Por isso ela se torna cada vez mais difícil. Muitas vezes os pais conseguem, muitas vezes, orientar em algum sentido. Uma terapia é muito importante, a terapia, um medicamento numa situação mais difícil, mas a chave para isso é necessariamente o paciente que tem. Ele tem que ter consciência de que, por meio de uma terapia ou por meio de um medicamento, ela pode até diminuir, mas ela vai estar ali adormecida e ela pode voltar a qualquer momento. Então essa consciência do problema é importantíssima por parte do paciente e é importantíssimo também para que eles tenham contato com experiências como essa. Tá? Haroldo, só antes de você prosseguir, que você vai mudar de assunto, né? Vou. Eu queria registrar aqui que no livro do Alain, ele faz uma coisa aqui que eu achei genial, professor. Porque esse livro ele disponibilizou na internet. E o capítulo 11 do livro, ele faz assim, relatos de dor e amor. Depois que ele disponibilizou na internet, muita gente interagiu com ele. Aí ele pegou 11 depoimentos e publica os 11 depoimentos. Isso. E coloca aqui, com cada um deles eu me emocionei. Relatos de dor e amor. E coloca 11 depoimentos das pessoas que interagiram com ele na internet. Este livro é, assim, espetacular. Espetacular. E quando você chega... Eu estou começando a ler e me apaixonei pelas ideias do livro. E o tema é muito factual, é muito importante, porque você chega para um jovem, por exemplo, de 16, 17, 18 anos, que está passando por um momento de transição, ele não sabe o que é da vida, fica com dificuldade, ele não tem o conceito de todas as emoções, então ele faz uma mistura muito grande. Ele mistura tristeza, que é um tipo de emoção, com angústia, que é outro completamente diferente. Ele fala assim, eu tenho dor no peito, eu tenho dor de cabeça, mexe comigo, eu acho que eu vou morrer. Não vai morrer nada, é que ele não tem o conceito da angústia ainda. E quando ele passa a ter esse conceito, aí ele passa a entender a vida de uma outra forma. E bom, enfim. A situação dele, desculpa, a situação dele fica muito mais complicada quando está numa família que está envolvida com a crise econômica. Aí fica mais difícil fica ainda. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, tem que se respeitar quem tem depressão, né? Não é frescura, não. Né? Depressão é uma doença séria que leva à morte se não for tratada e a gente tem que entender isso, né? Da melhor forma possível. Bom, com relação ao fundo partidário, acho que nós já debatemos isso aqui de forma exaustiva, né? Mas eu acho importante dizer que eu sou completamente contra qualquer ideia de se tirar dinheiro da educação e da saúde ou de outras áreas importantes para poder se investir em política. Acho que política tem que ser feita de uma forma mais leve no nosso país, né? Por exemplo, eu acho que dar condições para que os partidos possam buscar recursos, né, através de bingos, através de quermesses, através de encontros, né, para que eles possam compartilhar ideias, ideologias, e a partir dessas ideias e ideologias, né, você ter um recurso de pessoas que tenham uma certa afinidade e simpatia com aquele partido, com aquele candidato. Eu acho que esse dinheiro é um dinheiro mais justo, sabe? É um dinheiro mais interessante para se fazer política e não... Área da cultura. Você pode participar mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp 999-32-2529. O programa Opinião está só começando. Bem,
E começamos o programa Opinião, vamos aqui colocando as mensagens, por gentileza, na tela. Acompanhando o sempre senador Antero e os turmados professores diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chocado com a Lava Jato local. Abraço, Léo Brandão. Léo Brandão, muito obrigado. Aí, estamos acompanhando pelo Facebook. Pelo Facebook. Né? Um grande abraço. Um grande abraço ao Léo. E já que ele está acompanhando no Rio Grande do Sul, vocês leram a notícia de ontem sobre o Zé Dirceu de hoje? Pegou 30 anos, né? Pegou 30 anos. Ele tinha sido condenado a 20 anos, recorreu e o Tribunal Regional Federal colocou 30 anos para José Dirceu. Mas, neste processo, absolveu o Vacari. Não considerou suficiente. Mas ele tem mais processos, não tem? O Vacari tem mais 9 processos. Não vai, inclusive, se livrar. Ele continua valendo a prisão preventiva dele. Agora, o Zé Dirceu pode fazer embargos de declaração. Daqui a 5 dias, ele vai voltar à cadeia, porque está condenado em segunda instância. Condenado a 30 anos e ainda faltam alguns processos para serem julgados do Zé Dirceu. Mas muito obrigado aí ao Léo, do Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência. Vamos aí. Boa tarde, senhores. Nunca vi tanta sujeira na política. É ladrão julgando ladrão. É só conversa fiada. Ninguém resolve nada. O Brasil tem uma solução. Uma intervenção civil-militar resolveria o problema. Faria uma limpeza geral e convocaria uma nova eleição. Alencar, Cuiabá, Mato Grosso. Vamos devagar com isso. Vamos devagar, viu, Alencar? Eu não compartilho da mesma ideia, não. Infelizmente, não compartilho mesmo. Em 64 fizeram essa intervenção rápida, né? E ficaram lá 21 anos. 21 só, professor? 21 anos, né? Não, 64 para 21 daria 85. 85. Né? Nós tivemos a primeira eleição direta em 89. Então, mais de 24 anos. Mas tudo bem, que depois teve a transição para a nova república. De 82 teve a eleição direta para governador. Para a nova república, em 86 teve a constituinte. Né? Foi um caminhar realmente. Mas foram mais de 20 anos naquela longa noite de horrores. Imagine o seguinte, pense na sua liberdade. Imagine o que é ficar 20 anos sem poder se reunir. Os estudantes não podiam se reunir na universidade. Tinha um decreto 477. Era proibido reunião de estudantes. Quer dizer, depois em 89, quem que disputou a eleição de 89? Foram os caçados de 64. O Brasil não ficou anestesiado, não produziu lideranças. E um programa como o nosso dificilmente existiria. Não. Nem pensar. Seria o primeiro a ser calado. A gente estaria aqui, no máximo, autorizado a ler receita de bolo. E não faríamos isso, evidentemente. Vocês acham que aqueles que não votam no Bolsonaro têm medo do Bolsonaro justamente por fazer uma ligação dele com ditadura? Não. Eu, por exemplo, não voto no Bolsonaro. Mas eu estou fazendo só uma pergunta, né? Eu não voto no Bolsonaro, eu não acredito que ele tenha condições de impor uma ditadura no Brasil. De jeito nenhum. As Forças Armadas não estão lá a serviço do Bolsonaro, coisa nenhuma. Mas eu acho que ele não tem programa econômico para governar o Brasil. Se tivesse, ele seria uma candidatura competitiva. Eu fiz essa pesquisa. Você vota por quê? Ele diz assim, não, vota porque esse país está uma bagunça, precisa de ordem. Então, é uma bagunça total e um militar ele vai resolver esse negócio aqui. Então, quem vota tem essa leitura. Quem não vota, fala assim, não, de jeito nenhum, cara, ditadura de volta não, rapaz. A ditadura foi muito ruim. Está entendendo essa leitura? Isso é muito comum. Né? Essa questão é o seguinte, tem militar muito bom, eu acho que o Exército tem um conceito bom na sociedade, as Forças Armadas têm um conceito bom na sociedade, mas tem algumas coisas dos militares que não dá. Vide aqui a questão dos grampos, né, que envolve casa militar e tal. Ontem, mais 3 telefones do GAE com grampeados. Mais 3. É uma ousadia. 4 telefones de membros do Ministério Público grampeados pelos militares. Isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Se eles estão grampeando promotor, imagina, calcula a sociedade. Mas tem mais mensagem chegando aí na tela, por gentileza. Antero, e essa equipe maravilhosa. Antero, no vídeo em que mostra o prefeito recebendo a suposta propina, que acreditamos ser verdadeira,
mostra nossos prefeitos clamando: ô Silvio, será que não daria para liberar o áudio de todo o vídeo? Ou uma leitura labial para sabermos o que realmente ele falou? Pois no vídeo ele continua falando com o Silvio. Assim também com os outros participantes, como, por exemplo, a prefeita do interior. Ao ver tanto dinheiro, ficou trêmula. Continuou falando com o senhor Silvio. Um abração a toda a equipe. Obrigado, Zico do CPA 4. Essa é uma função para a Polícia Federal, né, Zico? É. Nós não temos nem equipamento, nem instrumento, nem equipe técnica suficiente para fazer isso. É. Mas você sabe que esse negócio do prefeito Emanuel Pinheiro está dando um nó na minha cabeça já, né, professor? Porque uma hora você tem uma posição, demorou para dar resposta. Quando deu resposta, a defesa do Emanuel está pedindo o cancelamento da relação do Silvio e do Silval, não é isso? Uhum. E onde que vai chegar isso? Não, está pedindo o cancelamento da delação do Silvio e do Silval por uma frase que não existe. Eu só falei o que eu quis, não é o que ele disse. Ele disse, eu só falei o que eu fiz, né? E cita outras frases lá, tem que ler a defesa inteira, está na internet. Leia aí e julgue você mesmo. Vamos colocar mais mensagens na tela, por gentileza? Esses juízes que mandaram prender o secretário Luiz Soares, deixa o secretário de saúde trabalhar, Valdenilson. Muito bem, Valdenilson, é a minha opinião também. A minha também. A opinião nossa aqui foi consenso de que a prisão do Luiz Soares foi injusta. E graças a Deus, na beleza do duplo grau de jurisdição, ele foi imediatamente liberado. Uhum. Bem, nós vamos agora com a repórter Ieda Magossi. Ela acompanhou agora pela manhã a audiência pública na Assembleia Legislativa, que debateu a PEC do teto dos gastos. Esse ajuste nas contas públicas tem gerado muita discussão. E hoje não foi diferente. Ieda Magossi, boa tarde, a informação na tela. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos. A audiência pública sobre a PEC do teto dos gastos foi realizada nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. A proposta foi discutir o texto com a população e principalmente com os servidores e membros dos poderes do Estado. Representantes do Sindicato do Detran e do Fórum Sindical participaram da audiência e se manifestaram contra a proposta de emenda constitucional. Por entendermos que o grande prejudicado com a aprovação da PEC serão os servidores, principalmente os do Executivo. Nós entendemos que o governo tem que discutir melhor a questão do agronegócio, da Lei Candir, o agronegócio não paga imposto, tem que discutir melhor a questão dos incentivos fiscais, os repasses aos poderes da forma como tem sido feito. Com essa audiência pública, essa situação pode se reverter de alguma forma ou o senhor acha que essa audiência não vai ter o resultado esperado pelo fórum? Nós esperamos que a audiência resolva o problema, ajude a buscar um novo encaminhamento. Espero que essa audiência pública não seja uma mera formalidade. Eu acho que é um problema que atinge todos os sindicatos, todas as categorias e também os políticos do Estado de Mato Grosso. É uma mudança muito grande no serviço público, no atendimento à população em todo o Estado, a partir desse congelamento do orçamento, né? Então, quer dizer para nós, mais precarização das políticas públicas no Estado, mais sucateamento das estruturas nos órgãos públicos, que a população já conhece no Detran, é lamentável, e para os servidores também, congelamento e mais arroxo salarial. Para a nossa categoria, que já vem há 6 anos sem ganho real nos salários, há 3 anos sem receber a recomposição da inflação corretamente, nós vemos aí agora também as nossas progressões de classe e nível também serem comprometidas. No entanto, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, assegura que os investimentos nas áreas como saúde, educação e segurança não serão congelados com a PEC. Ele defende a aprovação da proposta. O que será congelado, na verdade, será o gasto primário. O que é gasto primário? É salário, é custeio da máquina, é combustível, é limpeza, é energia elétrica. Esses custeios, esse daí ele vai ser realmente congelado, só corrigido pela inflação. Fora isso, o Estado pode investir, ele pode investir em hospital, pode investir em saúde, pode investir em segurança. O que não pode é estar gastando mais com funcionário, com limpeza, com energia, com cafezinho, com viagens, etc. E tal. Por exemplo, os servidores públicos vão ter garantido dentro da PEC o RGA, as progressões que já estão em leis vai ser garantida. Então não há perca para ninguém.
9 emendas já foram propostas para a PEC e também foram discutidas aqui na audiência. Os parlamentares estão analisando neste momento cada uma. A de maior repercussão é a emenda feita pelo deputado estadual Guilherme Maluf, que sugere que os poderes tenham o direito de receber o excesso de arrecadação. E as opiniões estão divididas. Nós temos que ter a preocupação. Hoje os poderes também terão seus repasses de acordo com a inflação. Agora, o que vem de excesso de arrecadação é que está permitindo para que a gente equilibre o caixa de governo. E, além disso, é um fator mais importante que é a dívida que o Estado tem com o governo federal, que vai ter uma carência e, por isso, vai ter um saldo positivo, talvez, no exercício de 2018, para que a gente possa sanar os problemas de Estado, infraestrutura que precisa, repasses da saúde, que hoje estamos com maior dificuldade de expor em dia. Eu acho que vai ter uma sobra para o exercício de 2018 de 1,3 bilhões para que a gente possa sanar esse problema hoje, principalmente com as dívidas do Estado com o governo federal. E eu acho que essa é uma preocupação que também tem que ser dos deputados, porque se nós estamos fazendo uma PEC do teto para que o Estado possa ter depois maiores benefícios com relação ao governo federal, diminuição da dívida e etc., parcelamento da dívida, postergar também esse pagamento, eu acho que nós não podemos inviabilizar. Agora, também não dá para o Estado apresentar alguns dados como foi apresentado e que não são verdadeiros. Dizer que o aumento, por exemplo, de despesa foi em 10 anos de 60% foi o aumento da arrecadação e dizer que 160% foi o aumento de gasto com funcionalismo, isso não é verdade. Nós temos aqui dados, por exemplo, que demonstram que houve um aumento de mais de 180% na arrecadação do Estado em 10 anos e aí teve um aumento que chega a 200 e alguma coisinha, mais 220 por aí, com funcionalismo público, mas está longe de ser o triplo, como foi apresentado pelo governo. Para o secretário de Fazenda do Estado, Gustavo de Oliveira, as emendas podem prejudicar a lei complementar da PEC e não atingir a redução de gastos que estão previstos. O que nós precisamos é respeitar a premissa básica da Lei Complementar 156, que é o teto de gastos no mesmo nível do ano de 2016. Cada uma dessas emendas, ela causa algum impacto financeiro e isso precisa ser mitigado com alguma outra medida para compensar e que a gente não fure o teto da Lei Complementar 156. Então elas estão sendo analisadas uma a uma, o impacto financeiro de uma a uma, para que a gente possa propor medidas para mitigar e aí é fazer escolhas. Olha, vai dar confusão. Primeiro que perceberam aí que o Gustavo Oliveira fala o ano base de 2016. 2016 corre o risco de fechar a Assembleia. Por quê? Porque a Assembleia já assumiu a responsabilidade pelo pagamento do FAP. Isso aqui representa não sei quantos milhões de reais, que é a aposentadoria dos parlamentares de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão aposentados, quem paga é a Assembleia de Mato Grosso. Além disso, a Assembleia está pagando o FAP e, consequentemente, pagando todos os pensionistas e aposentados. Isso dá um baque de 99 milhões por ano na Assembleia Legislativa. E o que ocorreu em 2016? O governador Pedro Taques aumentou sem necessidade em 35% para o Poder Judiciário, aumentou em mais de 30% para o Ministério Público, aumentou em 22% para o Tribunal de Contas do Estado e aumentou em 4% para a Assembleia Legislativa. Então, se jogar essa data base para 2016, como está pregando aí o secretário Gustavo de Oliveira, a Assembleia Legislativa pode ser inviabilizada. E é evidente que a Assembleia não vai aprovar isso. O autoextermínio da própria Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia quer votar isso de acordo com 2017, onde a situação dela é menos ruim do que a base de 2016. Então, esse vai ser um dilema. Um outro dilema que eu colocaria aqui para a análise dos professores Haroldo e Lorenberg é o seguinte. O primeiro sindicalista que falou disse claramente o seguinte: olha, cadê o corte dos incentivos fiscais? Cadê a cobrança dos bacanas do agronegócio? E ele não falou, mas ainda vai ter sindicalista que vai falar. E cadê o enxugamento do governo? O que o governo tem feito de enxugamento nessa reforma? Nada. Qual que é o órgão que o governo está extinguindo? Nenhum.
Qual que é o enxugamento que o governo tem feito? Nenhum. Aí você tem a funcionária do Detran dizendo que está existindo uma precarização do serviço público. Sabe por quê? Porque tem mais gente do que precisa dentro do serviço público. É claro que o sindicalista não vai defender demissão, mas tem órgãos no Estado que precisam ser suprimidos. O Estado não vai chegar em lugar nenhum se ele não fizer o dever de casa. Veja bem, está falando aqui alguém que é a favor da aprovação da PEC do teto de gastos, mas que seja demonstrado algum sacrifício do governo. O governo, além de não estar fazendo sacrifício, ainda está fazendo programinha aí social, que é programinha social que não resolve nada eleitoral, é pior que o Bolsa Família, que é esse programinha aí da renda mínima que está começando a funcionar só no ano da eleição. Mas, Haroldo e Lorenberg. Você pega um período em que se tem vários aumentos para instituições, para autarquias, né, de 22%, 30%, 4%. Isso tudo sai do bolso do Estado, do bolso do contribuinte, vamos dizer assim. Do outro lado, além de tudo isso, desses aumentos todos, você tem perdões de dívida. Né, Antero? Né? Muitas dívidas foram perdoadas, ou seja, você diminui a receita. Isso é muito ruim. Só que uma situação como essa seria incabível e é completamente desnecessária uma afirmação dessa de que o excesso de arrecadação dos poderes repassar o excesso de arrecadação para os poderes, né? Que é o caso da proposta do deputado Guilherme Maluf. Isso é um absurdo, né? E no momento em que a gente está promovendo, está pedindo, né? Está solicitando que as pessoas cortem despesas o máximo possível, você ainda vai falar em excesso para um poder que já tem excessos, sobre excessos, né? Quer dizer, eu acho que não é por aí. A gente precisa repensar tudo isso, repensar a administração pública. Você tem, de um lado, a Assembleia Legislativa com essa fala, querendo, ninguém abre mão de absolutamente nada. Não existe bom senso. E deveria existir bom senso por parte de todos os poderes, né? Do outro lado, você tem o governo tentando, entre aspas, diminuir o custo da administração pública. Mas não faz o dever de casa. Essa é uma verdade. Porque existem realmente excessos do governo que deveriam ser cortados. Olha, vamos mostrar como é que faz. Por exemplo, para que tudo isso de secretaria? Não tem necessidade. Para que uma secretaria de cidade se tem uma secretaria de infraestrutura que faria a mesma coisa? Porque quando você pega uma secretaria a mais, você não pega só mais um secretário. Você pega mais um secretário e um monte de gente trabalhando naquela secretaria. Então, esse pensamento a gente tem que começar a refletir sobre. E fica muito difícil entrar na cabeça do servidor do Estado, que é a ponta mais fraca, vou dizer assim, desse sistema todo, né? A única condição que ele tem é de reivindicar, né? Entender como é que se pode repassar excessos para um poder, de dinheiro, de arrecadação, um pedindo excesso, né? O outro pedindo para diminuir custo da administração pública e não faz isso, não faz a tarefa de casa, e vai cortar dele, do servidor, exatamente um direito dele, que é de reajuste, fica muito complicado, ele sabendo que existe, de certa forma, outras maneiras pelas quais pode-se ter o recurso ali defendido ou, de certa forma, ampliado, no caso, por exemplo, do agronegócio. Né? Quer dizer, existem outras alternativas para se poder resolver esse problema. É uma situação muito complicada, mas quem não pode perder é a sociedade, porque essa PEC do teto de gastos, ela tem que ser assinada até o dia 30, tem que ser aprovada até o dia 30 de novembro, porque vai, de certa forma, deixar com que a gente não pague 1 bilhão e 300, é isso, professor? Né? Exatamente. 1 bilhão. Cujo dinheiro pode ser aplicado na saúde, na educação, etc. Tá? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Eu só, antes de passar para o Lorenberg, quero concordar integralmente com a fala do professor Haroldo. Eu acho que não tem que ter excesso de arrecadação para os poderes. Os poderes têm que ter o seguinte: o que é que nós precisamos para funcionar com autonomia e com independência? Esse limite. É o suficiente. Tá bom. Esse limite, a partir daí, é corrigido pela inflação. Sem dúvida. E os poderes que controlem os seus gastos. Não tem agora... Porque o Estado cresceu a arrecadação, tem que passar para os poderes. Sabe o que é? Se eles não precisam, Antero, não dá, né? Aí você passa certa arrecadação para um poder, sabe o que ele faz? Ele inventa alguma coisa. Agora é o seguinte, vamos inventar agora, sabe o quê? Auxílio livro. Não. Livro. Haroldo, vamos ser sinceros. Aí o poder vai e compra ambulância. Compra ambulância. No caso da Assembleia. É função da Assembleia comprar ambulância? Não, nunca foi. De Deus. Nunca foi. Professor Lorenberg. Olha, eu vou só complementar, mas tocando de 2 pontos que me parecem importantíssimos.
O primeiro deles é de que essa PEC não está sendo discutida da forma como deveria ser discutida. Você tem, de um lado, a fala de um parlamentar da oposição. Do outro lado, a fala de um parlamentar dita da situação. Falas que não se complementam e não se contradizem, mas se confrontam. Isso que é o grave. Essa que é a questão. A segunda questão, é preciso observar também que a discussão está sendo feita, entre aspas, de forma completamente equivocada. Quer um exemplo? Por que a audiência pública agora? Uma vez que muitos dos parlamentares sequer entendem o que está escrito ali. Não estou dizendo que eles não sabem ler, não. Coisas da economia que eles não sabem e não entendem. Ora, por que não fez de forma diferente? Colocou-se uma série de palestras de profissionais liberais ou profissionais outros que pudessem ajudar os parlamentares, os funcionários e a sociedade de uma forma geral para ajudar a entender o conteúdo da PEC. É isso que precisava antes de uma audiência pública. Por fim, eu gostaria de mencionar o seguinte. O sindicalista falou em Lei Candir, falou em agronegócio. Isso não tem nada a ver com a PEC do teto, mas tem a ver com o enxugamento da administração pública, que é um projeto, um planejamento... E pode ter a ver com o aumento da receita. Com o aumento da receita. É outra coisa muito diferente, que poderia muito bem estar juntos, estar sendo tomadas ou tocadas paralelamente, Haroldo, porque ajudaria. O Antero disse com muita clareza aqui, e ele foi muito feliz. Qual é o enxugamento que o governo está fazendo na sua máquina? Nenhuma. Por outro lado, você tem também funcionários de altos cargos que ganham muito dinheiro e que não querem perder privilégios. E não é apenas do Poder Judiciário, não. Não é apenas do Poder Legislativo, não. É também do Poder Executivo. Porque o teto dos gastos vai mexer também nesses altos salários. Bem, vamos ao intervalo e voltamos. Um instante só. Olá para você ligado aqui na programação da Rede TV, Canal 22. Agora o VIP também está aqui, né, Ana Cristina? Sim, além da internet, além do YouTube, o programa VIP está aqui na sua TV. A gente tem um encontro marcado todo domingo às 10 da noite. 10 da noite, 22 horas, Rede TV, Canal 22. É o programa VIP com você. Festa, evento e sempre um convidado especial aqui no estúdio. Sim, tudo que é de melhor, mais bonito, mais animado na cidade. Esperamos vocês, 22 horas, domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337. 65 21 29 5409. Bem, voltamos com a apresentação do programa Opinião e voltamos com a sua... Você pode participar do programa mandando suas mensagens pelo 99932-2529. 99932-2529. Esse é o Facebook do programa. Inclusive você que está assistindo pelo blog do Antero, você pode mandar as suas mensagens por WhatsApp nesse número que nós estamos dando, porque aqui chega diretamente na emissora. 99932-2529. E mande para cá a sua opinião sobre todos esses assuntos que nós estamos debatendo aqui.
Mas tem mais opinião na tela. Vamos colocar? É uma pena que o governo não vê que assim a máquina não anda. Vai passar este governo e não vai fazer nada. Peterson de Várzea Grande. Está coberto de razão. Há um sentimento realmente de uma pasmaceira, né? Exatamente. É que o governo é assim, um mastrodonte, né? Um elefante, tem dificuldade de caminhar. Tem mais opinião chegando, por gentileza. Eu concordo com o corte de gastos. Contudo, deveria ser de forma criteriosa. Há instituições gordas e outras sucateadas e esquecidas. A Defensoria Pública, por exemplo, atende o pobre e já no orçamento de 2017 fechou 15 núcleos e outros estão ameaçados. Daniele Monteiro, parabéns, Daniele Monteiro. É isso que eu penso. O Estado deixou, quer dizer, eu considerava que era inimaginável o Estado, sob o comando de Pedro Taques, porque cá para nós, poucas pessoas entendem em Mato Grosso e no Brasil do funcionamento do Estado de Direito como entende o governador Pedro Taques. E poucas pessoas sabem em Mato Grosso e no Brasil da importância da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a possibilidade do pobre se defender no Poder Judiciário. Verdade. A Defensoria Pública atende pessoas cuja renda familiar não chega a 3 salários mínimos. São essas pessoas que são atendidas para que eles possam ter o direito judicial defendido. E o Estado acabou de fechar 15 defensorias públicas. Quer dizer, tem 15 municípios onde os mais pobres estão desassistidos. E isso é grave. E, em contrapartida, tem outros órgãos que podiam ser enxugados. E o Estado cuidando de coisas que não deveria cuidar. Então, parabéns a Daniele. Recebe 1, alguma coisinha da receita líquida corrente do Estado. É muito pouco, é o que recebe menos. Exatamente. Eu creio que, por exemplo, extingue a Casa Militar, passa o dinheiro para a Defensoria Pública. Pois é, tem tanto algo que é desnecessário. Extingue a Secretaria das Cidades, do meu amigo pessoal, Wilson Santos. Eu quero saber o seguinte, o que é que o secretário das cidades, não vamos fulanizar não, o que é que o secretário das cidades faz que o secretário de infraestrutura não pode fazer? Pois é. Não tem nada. Nada. Então, por que não faz esse ajuste? O Estado não propõe nenhum ajuste em relação ao próprio Estado. E é isso que irrita uma série de pessoas. Mas vamos lá, mais mensagem na tela. Antero, sou Ana Paula. Gostaria de acrescentar que no Brasil nunca viveu numa ditadura. O que houve foi golpe militar. E outra, o Jair Bolsonaro luta pelo Estado mínimo. Obrigada, ótimo programa. Se não tivesse isso, poderíamos estar vivendo como a Venezuela hoje. Essa é a leitura do Bolsonaro. Não, está tudo bem, ótimo. Essa leitura que eu falei aí. É por isso que eu disse que o Bolsonaro não representa a ditadura, não. Ele não, é um militar candidato, que é direito dele ser candidato. Claro. Ele vai disputar o voto e se ele apresentar um programa econômico para convencer a população, quem quiser que vota nele, né? Quem quiser que compre essas propostas. Eu, pelo que eu conheço do Jair Bolsonaro, a não ser que ele me surpreenda na campanha, mas vamos lá. Mas eu só quero fazer não estou aqui para fazer horário eleitoral gratuito. Nós tivemos, sim, ditaduras. Ditaduras burocrático-militar e ditadura no Estado Novo. Portanto, nós tivemos experiências de ditadura, sim. Vamos lá. Miriam Miller, de Várzea Grande. Os grampeadores estão de boa, com pulseiras no tornozelo e recebendo salário, impunidade. Quando vão tirar a farda desse bando de criminosos? Quem garante que eles não continuam grampeando dentro de suas casas? Ninguém garante, né? Eu acho que essa coisa toda aí vai pegar mal para o Ministério Público. Muito mal, né? O Ministério Público está encebando. Está jogando para a instituição Ministério Público vai sofrer com essa omissão. Eu acho que é o pior momento da história do Ministério Público em Mato Grosso desde a Constituição de 88. É a instituição que está indo para o ralo.
As pessoas que estão lá não estão percebendo isso. É em defesa do Ministério Público que o Ministério Público tem que agir. Mas o Ministério Público não tem compreendido dessa forma. Mas será que não estão falando nada porque não tem... Pode ser que tenha promotor, procurador... O que é pior, né? Juiz, o que é pior, né? Às vezes o comparativismo é tão grande, fala assim, ih, rapaz, vamos mexer nisso não. Pior polícia que não apura os crimes da polícia. Eu sei, eu só estou lembrando. Eu sei, eu sei. O pior Ministério Público é o que não apura o crime do Ministério Público. Porque aí é demais, né? Bom, pela segunda vez a denúncia contra o presidente Michel Temer não foi lida no plenário da Câmara por falta de quórum. Vamos à reportagem da Rede TV News. Isso foi ontem. Dos 51 deputados necessários para que a denúncia possa ser lida, apenas 21 registraram presença. A leitura é necessária para o prosseguimento da análise da acusação. Para o governo, qualquer atraso pode fazer a diferença. Eu acho que não é bom, porque da melhor maneira possível, eu acho que a gente tem que encerrar esse assunto com muita rapidez. É um pouco espantoso que um governo que diz ter pressa não consiga mobilizar sua base para a simples leitura da peça. Enquanto a acusação não anda, continua a discussão sobre a possibilidade de fatiamento da denúncia. Alguns parlamentares querem que a acusação contra os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, seja separada da de Temer. Mas o parecer jurídico da Câmara é contrário ao fatiamento. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, foi discutir essa orientação dos técnicos com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não vai se manifestar se não for chamado a isso. Com urgência em derrubar a denúncia, o presidente Temer mais uma vez reuniu aliados no Palácio do Jaburu em pleno domingo. A relação estremecida entre PMDB e democratas, que brigam entre si por novos afiliados, preocupa o governo. Desde a semana passada, o recado dos democratas aos PMDBistas tem sido claro. Desde que não haja mais incursões do PMDB sobre o Democratas para evitar o seu crescimento, eu acho que a coisa fica como está e a página virada. Interessante, né? Ninguém fala lá assim, não, nós precisamos apurar isso, precisamos apurar aquilo. Não. Ninguém fala em proposta de coisa, mas estou esperando, sabe o quê? É a liberação de din-din do orçamento. Porque para colocar 51 é fácil para o Temer, né? Muito fácil. Professor Lorenberg, professor Haroldo. Mas eu tenho a impressão que o governo não tem pressa nesse segundo pedido de investigação, como teve no primeiro pedido. Que vai ter o mesmo ritmo, mas não vai mudar nada, professor. E ele está apostando... O senhor acha que o governo não tem pressa? Não tem pressa. Não, acho que o governo tem urgência. Mas, pelo jeito, pelo menos o que eu estou acompanhando, o que eu tenho visto, ele não tem pressa. Ele não acertou o quanto ainda. Mas o mais curioso de tudo é que são discussões que não passam do seu início. Por exemplo, o Rodrigo Maia, que é o presidente da casa, já disse com todas as letras que não irá fatiar o pedido. Não irá fatiar. Claro, por quê? E o argumento dele, pelo menos foi isso que ele usou, parece que tem uma certa lógica. Ora, um dos pedidos do Janot é exatamente por formação de quadrilha. Como que vai fatiar o pedido, uma vez que se fatiar, perde-se o sentido da formação de quadrilha. De uma certa forma, o Rodrigo Maia tem uma certa razão de não fatiar o pedido. Por outro lado, a oposição não aceita isso e nem o argumento, porque, na verdade, o que eles querem, vamos apostar aqui, eles querem a manutenção do Temer até o final do seu mandato, da forma como está indo, e possibilita um nome de oposição à presidência da República. O não fatiamento também atende a uma necessidade do Rodrigo Maia. Além dessa convicção jurídica que não é equivocada, que está certa, que tem lógica, pelo menos. Claro. Mas um dos denunciados, Moreira Franco, é sogro dele. É verdade. Ele é casado com a filha do Moreira Franco. Detalhes à parte, Haroldo Arruda. Além de todas as denúncias que nós já conhecemos do Temer, que já estamos aí, de certa forma, cansados de acompanhar, né? É um rito que vai continuar da mesma forma que foi feita a primeira denúncia, vão fazer a segunda denúncia e não vai dar absolutamente
nada. Ontem, o antagonista divulgou no site, no finalzinho da noite, que o Temer tem um apartamento de um nível só, né, um apartamento inteirinho, que não está no nome dele, que ele não declarou no imposto de renda, a declaração de bens dele não aparece esse apartamento, e tudo indica que seja mais um mimo de uma empreiteira aí, seja lá qual for. Então, eu acho que esses políticos do nosso país, não a maioria, né, mas boa parte dos políticos do nosso país, considerando que 1.864 políticos receberam propina da JBS, o que é que nós podemos esperar de uma classe política como essa? A não ser exatamente isso. Os políticos desse país, não a maioria? Eu não quero generalizar, então eu quero dizer assim que... Não a totalidade. Sim, eu acho que tem... Uma boa parte, né? Eu não quero, e eu acho que eu seria sendo injusto, nem devo, né? Porque existem pessoas na política, isso eu tenho plena confiança, né? Que são sérias e bem intencionadas. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Eu só quero dizer o seguinte, que quanto mais demorar essa denúncia, mais risco corre o Temer. Porque se demorar essa denúncia, por isso que eu acho que o deputado que falou que tem pressa, ele tem razão. Porque se demorar muito e o Gedel abrir a boca, o que será da denúncia? Né? Nós vamos aí para terminar o programa com algumas mensagens que estão chegando. Por gentileza, coloca na tela. Boa tarde, programa Opinião. Parabéns para a Antero, professor Haroldo e professor Lorenberg, pela seriedade com que vocês abordam determinados assuntos. Mas fico triste ao mesmo tempo. Não tem um vascaíno na bancada. Ademar Paiva, centro de Cuiabá. Vascaíno desde sempre. Ademar. Eu vou te confortar. Meu filho é vascaíno, minha sogra é vascaína. Eu tenho muitos amigos vascaínos. Até telespectador vascaíno. Obrigado, Ademar. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado, professor Haroldo. Até amanhã. Daqui do morro eu não saio, não. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por esta